STJD pune Yuri Alberto e Alcaraz por agressão em confusão no jogo Corinthians x Flamengo. Veja as penas. Em um julgamento realizado na manhã desta sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, determinou as punições para os envolvidos na confusão ocorrida no final da partida entre Corinthians e Flamengo, vencida pelo time paulista por 2-1, no dia 1º de setembro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi marcada por 4 expulsões: Alcaraz, do Flamengo, e Yuri Alberto, Kaká e o auxiliar técnico Emiliano Dias, do Corinthians. As penalidades impostas terão validade apenas para jogos do Campeonato Brasileiro. Emiliano Dias, auxiliar técnico do Corinthians, foi punido com um jogo de suspensão por conduta antidesportiva, enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD. Já Alcaraz e Yuri Alberto foram denunciados por agressão, conforme o artigo 254-A do CBJD, que trata de agressões físicas durante a partida. Alcaraz foi suspenso por 4 jogos após ser acusado de aplicar golpes contundentes, como socos e cotoveladas. Yuri Alberto recebeu uma suspensão de 2 jogos por desferir chutes e pontapés fora da disputa de bola. Kaká, zagueiro do Corinthians, foi punido com 2 jogos de suspensão por ter praticado um ato hostil ao segurar o pescoço de Alcaraz, antes de ser atingido por um soco. Ele foi enquadrado no artigo 250, que fala sobre atos desleais ou hostis. Além dos jogadores, os clubes também foram penalizados. Corinthians e Flamengo receberam multas de R$ 5.000 cada por participação no tumulto, conforme o artigo 257, parágrafo 3º, do CBJD. Ambos também foram multados em R$ 3.000 devido ao atraso de 3 minutos no início da partida. 2 gandulas do Corinthians, Thiago Resetti e Alessandro da Silva, também foram punidos. Resetti foi suspenso por 20 dias por retardar o reinício do jogo, enquanto Alessandro foi suspenso pelo mesmo período por murchar uma bola para atrasar a reposição, conforme relatado pelo árbitro na súmula. O Corinthians foi multado em R$ 5.000 pela conduta dos gandulas. Por fim, Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, foi suspenso por 15 dias por desrespeitar a arbitragem, após ser denunciado por ter gritado para de picar o jogo no intervalo da partida. Confira as punições do STJD. Alcaraz, Flamengo, 4 jogos de suspensão. Yuri Alberto, Corinthians, 2 jogos de suspensão. Kaká, Corinthians, 2 jogos de suspensão. Emiliano Dias, Corinthians, 1 jogo de suspensão. Fabinho Soldado, Corinthians, 15 dias de suspensão. Thiago Resetti, Gandula, 20 dias de suspensão. Alessandro da Silva, Gandula, 20 dias de suspensão. Corinthians, multa total de R$ 13.000. Flamengo, multa de R$ 8.000. Gigante Paulista tem caminho livre para contratar Davi Luiz, do Flamengo. O experiente zagueiro Davi Luiz, que está em reta final de contrato com o Flamengo, pode estar a um passo de deixar o clube carioca. Desde sua chegada em 2021, o defensor foi peça-chave nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, mas agora, com o fim de seu vínculo próximo, seu futuro está em aberto. Com seu contrato prestes a expirar, o nome de Davi Luiz foi associado a grandes clubes brasileiros, como Corinthians e Grêmio. No entanto, de acordo com o jornalista Bruno Soares, o Grêmio teria desistido da contratação do jogador devido ao alto salário e à idade avançada do zagueiro, que tem 37 anos. Com essa decisão, o Corinthians, que estaria interessado no defensor, teria caminho livre para negociar. Apesar disso, a prioridade do Corinthians para a zaga, no momento, parece ser Marquinhos, do PSG. Ainda assim, o clube paulista mantém aberta a possibilidade de avançar em um possível acordo com Davi Luiz. Enquanto seu futuro é discutido, Davi Luiz segue focado no Flamengo, ajudando o time na reta final da temporada. No próximo domingo, 20, o rubro-negro enfrentará justamente o Corinthians em um confronto decisivo que vale vaga na final da Copa Betano do Brasil. Davi Luiz, revelado pelo Vitória, tem uma carreira marcada por passagens por grandes clubes europeus, como Benfica, Chelsea, Arsenal e PSG, além de 57 jogos pela seleção brasileira.
Hugo Souza define tempo de contrato e salário com o Corinthians, revela André Hernan, só falta assinar. De acordo com o jornalista André Hernan, o goleiro Hugo Souza já acertou todos os detalhes do seu contrato com o Corinthians, incluindo o salário e duração do vínculo. O arqueiro, que está emprestado ao clube, apenas aguarda a assinatura do contrato definitivo. O Corinthians se prepara para a decisão da Copa Betano do Brasil, neste domingo, 20, quando enfrentará o Flamengo na Neoquímica Arena, buscando reverter a derrota de 1-0 sofrida no Maracanã. Em meio a essa expectativa, Hugo Souza, envolvido em negociações extracampo, será titular em um dos confrontos mais esperados da temporada. Durante o programa de primeira, do UOL Sport, André Hernan afirmou que o Timão já resolveu todos os aspectos do acordo com Hugo Souza, e que o contrato, com duração de 4 anos, está pronto para ser assinado. Segundo o jornalista, o Corinthians já exerceu a cláusula de compra, definida no empréstimo com o Flamengo, e agora aguarda apenas a formalização. Conversei com pessoas do Corinthians e perguntei sobre a situação do Hugo Souza. A resposta foi clara: não há possibilidade de perder o jogador, pois o clube já ativou a cláusula de compra prevista no contrato de empréstimo. Tudo já foi acertado, afirmou Hernan. O jornalista também explicou que todos os termos foram definidos, restando apenas a assinatura. O contrato está impresso, o salário e o tempo de vínculo, que será de 4 anos, estão definidos. Hugo Souza já deu sua palavra e será o goleiro do Corinthians. Agora, só falta colocar a assinatura no papel, concluiu.